Eu nem tinha visto que tinha começado. Como é bom estar aqui com vocês. Boa noite. Hoje é 1º de março de 2022. Quero iniciar, estou junto de 2 pastores muito bem acompanhadas. Quero iniciar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo informações, tirando dúvidas. Alguma dúvida que vocês tenham, por favor, coloquem no vídeo, coloquem aí quando vocês estiverem participando. E vamos começar aqui hoje. O tema é desobediência civil. Um tema muito polêmico, onde nós iremos ver agora com o pastor John Chase, tá certo? E o pastor Lailton, das Igrejas Reformadas do Brasil. Boa noite. Boa noite. Faça as considerações iniciais, seu nome, de qual igreja você é direitinho, pode falar para o pessoal. Pronto. Então, meu Gorete para contribuir aqui no podcast. É um grande prazer poder contribuir. Muito bom. Muito obrigada, pastor John. Sei que vai ser muito boa a sua contribuição. Pastor Lailton. Uma boa noite a todos. Meu nome é Lailton. Eu sou pastor da Igreja Reformada IPSEP. Sou pastor da nossa irmã Gorete. E eu também sou professor no Instituto João Calvino também, onde trabalha também o pastor John. Então, estou aqui para colaborar com os irmãos e com os demais que estão conosco. Espero que seja assim, possamos esclarecer algumas coisas e ajudá-los na compreensão desse tema importante. Ok, o instituto que ele falou, o Instituto João Calvino, é o seminário, não é isso? Isso, o seminário. Onde forma novos pastores das Igrejas Reformadas do Brasil. Então, vamos começar, né? Quero que vocês curtam, compartilhem, não esqueçam, dê o like de vocês, se inscrevam no nosso canal, tá certo? E, coisa que também é muito importante, temos aqui o nosso Pix, tá? O movimento Aliança por Pernambuco é um movimento preocupado em modificar a nossa política do jeito que está, né? Nós temos a preocupação de reeleger o nosso presidente Bolsonaro, porque acreditamos que ele é uma pessoa conservadora e de direita, e procurarmos um governador de direita, um senador, um deputado federal e deputado estadual. E isso requer de nós muito trabalho, né, que nós estamos aqui, e requer de nós também dinheiro, né? Requer que vocês precisamos. Nós não somos coligados a partido nenhum, a candidato nenhum dos que já tem aí. Então nós não vivemos, né, não dependemos de fundo partidário nenhum. Dependemos só das nossas contribuições que nós fazemos, como eu estou aqui agora trabalhando, e das contribuições de vocês pelo Pix, tá? Quem quiser pode fazer qualquer valor, qualquer importância. E não se inscreve, não se esqueça, não se esqueça. Se inscreve no nosso canal, que é muito importante para nós, e deixar o like, ok? Aperta o sininho, como apareceu aqui, tá? Pastor John, vou começar com o pastor John. O tema desobediência civil já é um tema muito polêmico, porque começa com desobediência. Uma coisa justamente que vai contra as igrejas, né? Porque a gente sabe que o pecado no mundo entrou por conta da desobediência, não é isso? Então essa desobediência civil, como é que a igreja vê? Como é que nós devemos encarar pelas nossas lutas, que muitas vezes nós desobedecemos, né, às autoridades? Como é que é a sua visão dessa desobediência? Ótimo, boa pergunta aí. De fato,
especificamente. Aí, de fato, é um assunto difícil, porque quando você examina as Escrituras, pela grande maior parte, as Escrituras nos ensinam a se submeter, amar, respeitar, orar a favor e ser cidadãos do bem em nosso país, respeitando nossos governadores. As autoridades, né? Exatamente. Aí, alguns textos, como Romanos 13, falam bem claramente. Vou ler só Romanos 13, os versículos 1 a 3, só para montar o contexto. Para ilustrar, Então, Romanos 13 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridades que não procedem de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dele. Então, de uma perspectiva geral, as Escrituras, Deus, através da sua palavra, nos ensina a ser submissos. Queremos honrar e se submeter às nossas autoridades. Então, essa é a nossa disposição geral. Só que levanta a pergunta, mas existem casos em que não deve se submeter. Existem leis que são injustas. Então, nesses casos, o que o cristão faz? Uma resposta, o que eu quero não defender, mas uma resposta é: devemos obedecer ao governo em tudo a menos que me force a pecar. Em tudo a menos que seja pecado. Esse argumento é o mais frequentemente defendido, e às vezes eles vão citar, por exemplo, Atos 5, quando os apóstolos foram mandados pelas autoridades civis a não pregar mais o evangelho, e eles responderam: não, vamos obedecer a Deus e não aos homens. Então é uma exceção bem clara, bem distinta nas Escrituras. Certamente existem casos assim. E podemos citar muito mais. Por exemplo, já em Êxodo, capítulo 1, tem as parteiras que foram ordenadas a jogar os meninos, os bebês hebreus, no rio Nilo. E recusaram a obedecer. E Deus elogiou a desobediência dessas mulheres. Então, é uma abordagem geral. Só que não é tão fácil dizer somente quando é pecado, não obedeço. Não é tão fácil. Porque tem pecados de comissão, mas também tem pecados de omissão. Pecado de comissão: você faz alguma coisa que Deus proibiu. Por exemplo, jogar um bebê no rio Nilo. Aí é fácil, não obedeça. Mas tem pecados de omissão. Deus chama a senhora de ser mãe, esposa, e pode ser que o governo impossibilita você cumprir seu chamado. Aí não fazer é um pecado de omissão. A senhora não está obedecendo a Deus. Nesse caso, se vai seguir uma ordem que não permite que a senhora se submeta. Nesse caso, eu vou desobedecer às autoridades civilmente para obedecer a Deus. Exatamente. Tem um chamado. E vai honrar o chamado que Deus deu à senhora. Aí, esses pecados de omissão são difíceis de julgar. Tem diversos casos que você pensa: não sei qual a resposta correta. Por exemplo, em países islâmicos, muitas vezes, se tem uma mulher que se converte ao cristianismo, ela quer ir para a igreja. Só que o marido não permite. O marido é a autoridade. Biblicamente, mulheres se submetem aos seus esposos, até esposo descrente. Aí ele tem uma autoridade. Mas nesse caso, ela vai obedecer ou não? Algumas mulheres vão dizer, inicialmente, já porque é um grande choque para meu marido que eu me converti ao cristianismo, eu vou ter que respeitar a opinião dele por um prazo determinado, mas isso não vai continuar para sempre. Vai chegar a hora que eu vou para a igreja. Ela está em pecado? Tá difícil. Tá difícil. Se ela toda a vida
diz, porque meu marido não me deixa, eu não vou para a igreja, aí tá entrando em pecado. Que chega a hora, você tem que ir para a igreja. Cristão que não vai para a igreja não está sendo fiel. Mas é um pecado de omissão. A que ponto começa? Também depende do motivo. Se o governo, como vemos na China, por exemplo, o governo não permite cristãos ir para a igreja. Cristãos fiéis. Pode ir para a igreja do governo. Igreja cristã do governo. Mas não é a igreja fiel. Adorar o Deus deles, né? Então, eles pregam comunismo, essas coisas. Mas cristão é proibido de montar outra igreja que não seja oficializada pelo governo. Então, os cristãos vão. E se eles não vão para a igreja, porque o governo não deixa, chega a hora que é pecado. Porque os cristãos devem se reunir e adorar a Deus. É a convocação. Aí é que acontece aquele ponto que diz de se reunir, que desde a antiguidade que tem, escondido, né? Se esconde, tem gente que ainda hoje se esconde, não é isso? Fica em cavernas antigamente, hoje em casas escondidas onde ninguém sabe, né? E de fato isso é um exemplo de desobediência civil. Nós vemos isso em Daniel também. Daniel foi proibido a orar ao Deus verdadeiro. Faraó proibiu, né? No caso, Nabucodonosor, Daniel na Pérsia, né? Na Babilônia. Aí o Daniel, nem somente ele poderia ainda ter obedecido a Deus fechando a janela. E orar somente privadamente no quarto e escapar toda a consequência, toda a punição. Mas Daniel fez questão de abrir a janela, deixar a cidade inteira ver que ele não vai cumprir essa ordem do governo. É uma questão de desobediência civil. E publicamente mostrar, não vou submeter uma coisa que não procede da lei de Deus. Pastor John, e até interessante porque o peso do que Daniel fez é muito grande, porque também ele era também uma das autoridades de fato, de lá, né? Foi escolhido para trabalhar no palácio. Então seria, nos olhos do governo, um pecado ou um crime ainda mais grave, porque é uma rebeldia, uma traição. Uma rebeldia, ele se rebelou contra o governo, né? Exato. Só que Deus defendeu Daniel por ter feito isso. Então, nesse caso, é um pecado de omissão se ele tivesse parado de orar. Mas nem sempre é tão fácil julgar. Por exemplo, no Canadá, onde eu servi de igreja, todo ano no inverno, ocorreu uns 3 ou 4 vezes que caiu tanta neve e tanto gelo que o conselho determinou: está perigoso dirigir, vamos não ter culto hoje. É pecado que os cristãos são chamados a cultuar. Não, a gente entende que existem circunstâncias excepcionais em que não tem condições de cultuar, mas não vai ser a norma da nossa vida. Aí, sempre quando tratamos pecados de omissão, um certo equilíbrio, estamos querendo entender. Tenho esse chamado de adorar a Deus, eu tenho esse chamado a preservar a minha vida, a vida da minha família e dos outros membros da igreja. Eu vou achar um equilíbrio. A gente trazendo isso daí trazendo esses exemplos bíblicos para a nossa situação atual, para a nossa realidade política que nós vemos, né? Isso. Então, como a gente vai... Tem aqueles casos, como você falou, que as leis não são justas, né? Isso. Que as leis, por exemplo, hoje, tem as leis que estão tolhindo as nossas liberdades. Inclusive liberdade de culto, liberdade de ir para a igreja. Passamos vários meses sem poder ir para as igrejas por conta dessa pandemia, né? Sem poder ir para a igreja, mas que a gente vê que de fato não é tanto a pandemia. Hoje nós vemos leis que estão querendo que se torne lei da questão do aborto, né? Então isso tudo são leis que as autoridades, os políticos, determinados deputados, senadores aprovam e querem que nós engulamos, quer que a gente engula de todo jeito essa lei e quer que a gente encare isso e que não faça nada. Não que a gente não vai fazer, a gente que conhece as pessoas nossas, não que não vão abortar e não vão fazer isso. Mas a gente tem a obrigação de mostrar ao próximo, não é isso? Que ele está errado, que isso vai contra a lei de Deus
e vai contra a lei natural, por exemplo, em relação ao aborto que eu estou falando, né? Que é uma vida que tem ali, que isso é um assassinato. Então, a gente tem que pegar essa nossa prática, o que a gente acredita, e a gente pode desobedecer sim, e ir para a rua, de fazer uma passeata, de fazer um protesto contra justamente essas leis injustas. Isso é uma desobediência civil, né? Mas que eu entendi, uma desobediência civil às autoridades, mas que a gente vai lutar por algo que a gente acredita e que é correto perante Deus. Exatamente. Isso aí eu acho que a igreja aprova esse tipo de desobediência civil, né? Mas eu fico triste, pastor Lailton e pastor John, que os irmãos que nós vemos hoje nas nossas igrejas, em várias igrejas por aí, os irmãos estão acomodados, não vão à luta, não vão brigar por isso, não vão protestar, simplesmente aceita tudo calado, baixa a cabeça, é capaz de levar chicotada do governo, tá certo? E aceita e não faz nada sabendo que é errado. Não vai protestar, não vai para a rua. Quer dizer, o que a gente pode fazer mais? Eu sei que não pode usar o púlpito, que a hora do púlpito é uma hora sagrada, que é para pregar, né? Mas o que nós podemos fazer além disso, né? Além disso que eu estou fazendo agora, que vocês se propuseram a vir aqui fazer, acompanhar a gente. O que a gente pode fazer mais para alertar esses irmãos? Eu acredito que essa falta de ação surge exatamente por causa de uma certa confusão sobre esse assunto. Incerteza de o que é que Deus me chama a fazer. Se o governo manda, então eu preciso obedecer. É o pensamento. E é um pensamento piedoso. Só que essa mentalidade de que, a menos que chegue ao ponto de ser um pecado, eu preciso obedecer, não importa quão louco, quão absurdo que o mandamento do governo seja, aí que parte com o ensino bíblico e o ensino reformado. Aí as confissões reformadas, tanto da continental, as 3 formas de unidade que a gente usa nas igrejas reformadas, como também as confissões de Westminster, que é o padrão reformado da Inglaterra. As 2 confissões enfatizam que a questão não é que a lei nos faz entrar em pecado, mas que a gente obedece às leis que são de acordo com a palavra de Deus. Aí isso eles reconhecem, tem limites na autoridade do governo. Tem coisa que talvez não seja pecado obedecer, mas eles não têm autoridade nessa esfera de vida. Para dar um exemplo, se seu marido, senhora, for mandar a senhora toda vez se curvar diante dele quando ele fala, isso é pecado, se curvar diante dele, como um sinal de respeito, como os japoneses fazem dizer. É pecado? Não é pecado. Mas ele tem essa autoridade de mandar isso? Não tem a justa autoridade de mandar a senhora fazer uma coisa dessa. Aí uma esposa piedosa poderia dizer com todo respeito, honrando o marido, dizendo: Senhor, eu não posso fazer isso não. Isso não está correto, está fora da sua autoridade. Aí a mesma coisa, o cidadão com o governo reconhece o governo é uma instituição de Deus. Deus me chama a honrar, respeitar. Não vou falar palavrão como alguns fazem, nem com Bolsonaro ou Lula, outro, maldizendo o nome. Não vou. Isso não cabe na boca de cristão. Mas com respeito, eu vou dizer: você também tem limites na sua autoridade. Aí quando o governo, por exemplo, começa a entrar na igreja, aconteceu lá no Canadá, por exemplo, dizendo: vocês podem cultuar até esse certo número, podem fazer essas atividades, mas não podem celebrar os sacramentos, não podem cantar. Aí os conselhos da igreja pensaram: não, o governo saiu da sua esfera de autoridade e entrou na esfera da igreja. Aí para dar outro exemplo absurdo, se o governo disser para a gente: você tem que dar essas comidas
para seu filho no café de manhã. Não, eu sou pai. Eu tenho um chamado, uma convocação de Deus para cuidar de meu filho. E eu tenho uma justa autoridade sobre essas decisões. Aí chegou um limite. O governo tem o direito de dizer que eu não posso desnutrir meu filho, não posso negligenciar. Deixar de alimentar. Exatamente. Mas não tenho a autoridade para começar a microgerenciar. Dizer o que deve dar. Exatamente. Ou que roupa ele deve usar, esse tipo de coisa. Tem um limite natural e se o governo transborda e a cidadania permite isso, faz mal à sociedade. Não faz bem. Nós vemos isso em muitos países comunistas que são totalitarianos, querem controlar todo detalhe. Por exemplo, a União Soviética. Isso deu certo? Não dá, porque o ser humano não é nem capaz, nem com boas intenções, muito menos com as más. Mas você vê os mercados vazios porque a logística do governo não foi bem planejada. Não funciona. A cidadania defende as esferas de autoridade que Deus criou, porque reconhece isso é a criação de Deus e faz bem à sociedade. Pastor John, você pode explicar mais sobre essa questão das esferas de autoridade? Porque, para que os ouvintes possam entender, assim, que existe o poder da autoridade não é absoluto, né? Então, existem limites. Então, essas esferas, a questão das esferas, você podia falar mais um pouco sobre isso? Sim. A questão é que temos chamados, cada um de nós. Eu vou dar outro exemplo, onde talvez fica mais destacado ainda. E um exemplo bem prático que os brasileiros cristãos estão enfrentando. Se o governo proíbe espancar, punição corporal, né, de seu filho, que é um método até bíblico, a própria Bíblia menciona a punição corporal. E o pai vai ter que decidir, eu vou obedecer ao governo ou não. Não é necessariamente pecado o pai dizer, então vou procurar outras formas de punição. Pode colocar o filho de castigo, pode forçar ele a fazer algum trabalho, tem outras opções. Né? Mas, então não é necessariamente pecado o pai ou mãe procurar outra forma. Porém, também talvez não seja sábio. Deus revela que é uma forma de disciplina legítima espancar. Então, o pai, a questão aqui não é pecado ou não seguir o governo nesse aspecto. A questão é o que foi que Deus me chamou a fazer, criar meu filho no temor do Senhor, e então como que eu posso cumprir a minha vocação. E talvez vai ser de acordo com o governo, talvez não vai. Em relação a essa, deixa eu só dar um boa noite aqui, falar quem é que está aqui no chat conversando. Tem dois pastores aqui no chat, viu? Tem o pastor Iraldo, um abraço, pastor Iraldo, o pastor Adriano também está, né? São pastores das igrejas reformadas do Brasil. Todos dois são da igreja reformada. Pastor Adriano Gama está dizendo, não quero perder essa live com esses servos de Deus. Obrigado pelo trabalho, querido Gorete. E nada, pastor, eu que estou feliz de estar aqui com eles. A Márcia Maria Fernandes, boa noite. Rutinha, boa noite, querida. Tem aqui também. O pastor Adriano está dando boa noite a todos vocês. Boa noite, pastor. Aos pastores e aos demais que estão nos ouvindo. O Luiz Freitas, tem aqui o Luiz Freitas está aqui. Nunca se viu na história do Brasil um governo que tanto fez citação ao nome de Deus como esse nosso, né? Que o presidente Bolsonaro, sempre que ele pode, tanto que o lema dele é Deus, Pátria e Família, né? Ele sempre enaltece o nome de Deus em todas as reuniões que ele faz. E a gente é muito grato a Deus por isso. Tem aqui o Rosenberg Calisto, Ademir, o presbítero Ademir também está aqui. Uma obrigada a todos vocês, um abraço. Já deixaram o like de vocês? Já compartilharam? Se inscreveram no canal, Já se inscreveram no canal? Estamos precisando de inscritos, viu? Estamos precisando do apoio de vocês. Agora, continuando com o que ele falou, pastor Laí, da interferência do governo na vida dos pais, principalmente, eu vou falar aqui na vida dos pais, que isso me remeteu. Eu vou dizer essa palavra porque, por exemplo, o YouTube já retirou um dos nossos programas
que a gente fez, né? Isso é um bom sinal, né? Se foi Já ganhou o prêmio. Já ganhou o prêmio, é um bom sinal, né? Recebemos hoje a notificação do YouTube que foi retirado um programa. E o nome da live era se os pais eram obrigados a penar seus filhos, né? Então a gente tem que dizer assim, quem entendeu o que eu falei, penar, né? A linguagem do P. Né? Como estrangeiro, essa eu não entendi. A linguagem do P, a linguagem do A P. linguagem do P, depois eu lhe explico pro YouTube. Para o YouTube É o soro mágico Tá para infantes. Ah, sim. Entendeu? Agora ele entendeu. Então, o governo quer que a gente faça, né? Dos nossos filhos, né? E tem pais que não concordam, não é isso? Então a gente tem que. Aí a gente pode desobedecer civilmente com toda certeza, porque é um direito nosso de educar os nossos filhos, de cuidar, não é isso? Quando você estava falando isso aí, eu me lembrei disso, né, pastor? Irmã Gorete, eu queria só enfatizar algumas coisas importantes para os nossos ouvintes, né? Os que estão assistindo essa live. Deixar bem claro aquilo que nós falamos. O cristão, ele deve realmente obedecer às autoridades conforme a palavra de Deus diz isso. Nossas igrejas, os padrões confessionais, como o pastor mencionou, também exortam os cristãos a obedecer às autoridades. Está escrito nos nossos documentos. Porém, nós devemos saber que essa autoridade, o poder que está na mão dessas pessoas não é absoluto. Então existem limites. Por exemplo, aqui no Brasil, as nossas autoridades eles estão também subordinadas às leis. Então, se eu, como cidadão, sou obrigado a cumprir as leis, também as autoridades são obrigadas a cumprir as leis do nosso país, a Constituição Federal e as leis especiais. Né? Se você pesquisar na internet sobre o que é um Estado democrático de direito, você vai ouvir a seguinte definição, vou ler para vocês. Está no site Mundo Educação. O Estado democrático de direito é aquele em que o poder do Estado é limitado pelos direitos dos cidadãos. Sua finalidade é coibir abusos do aparato estatal para com os indivíduos. Os direitos fundamentais conferem autonomia e liberdade aos indivíduos nas suas atividades cotidianas e limitam o poder do Estado sobre elas. Então, as nossas próprias leis, nossa Constituição, elas colocam limites para as nossas autoridades. Então, se nós somos obrigados a obedecê-los, baseado nas leis do nosso país, eles também devem obedecer às leis também. Então, eu posso estar havendo uma desobediência civil da minha parte, mas também eles podem também estar desobedecendo às leis constitucionais do nosso país. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que existe uma diferença básica entre direito de revolução e desobediência civil. São coisas diferentes. O direito de revolução tem a ver com uma ação mais violenta, por exemplo, uma revolta contra o Estado, e isso tem que obedecer a alguns princípios. Alguns autores reformados dão 3 princípios básicos que possibilitam que o cidadão ele possa fazer exercer o direito de revolução. Ele tem direito de revolução. Quando? Um dos princípios é que esteja havendo uma violação dos direitos fundamentais, como esse que eu li para vocês agora do Estado de Direito, contra o cidadão de modo brutal e constante. Então, se está havendo uma violação dos direitos do Estado, então é possível haver uma revolução, certo? Em segundo lugar, essa revolução ela deve ser liderada por outras autoridades. Alguns chamam até de magistrados menores. Por exemplo, vamos dizer que a gente esteja contra o governador. Mas nós não estamos sozinhos, né, nessa nossa revolução, criticando alguma injustiça do governador. Não. Ao nosso lado está o juiz municipal, está da cidade, está o delegado, está um vereador, tem um prefeito, entendeu? Certo. Então, isso legitima ainda mais nossa ação. Então, existe um direito que está sendo violado, existem autoridades que estão nos apoiando, e também nós vamos ter uma probabilidade de sucesso. Entendeu? Que não vai ter derramamento de sangue, ilimitado. Então, se houver um direito violado, haver apoio de autoridades menores, por exemplo, e a gente sabe que vai ter sucesso, devemos ter realmente esse direito de revolução. Isso é a questão que exige mais a questão da violência, né?
usar força. Aí isso envolve um certo cálculo, né? Prático. Isso. Será que isso vai dar certo ou não? Isso. Isso não é nem questão bíblica em si. É justo mas, ou não, bíblico, né? Eu posso realmente... É a mesma coisa das leis sobre guerra justa. Isso. Você pode ter toda a causa certa, tudo biblicamente correto, mas se tem 10 de vocês e milhões deles, não adianta. Não adianta, não tem força. Vai derramar sangue por nada. Por nada, exatamente. Envolve um certo cálculo. Isso. Então, isso é um direito de revolução, é a parte que você realmente vai contra, até usar a força também. Outra coisa é desobediência civil, isso não é a mesma coisa. A desobediência civil são atos não violentos. Então, o que é a desobediência civil? É quando eu, publicamente, não é aquela coisa secreta não vou pagar os impostos, não é isso não. É quando você publicamente vai de encontro a uma lei, porque você quer que aquela lei seja anulada ou modificada. Então eu não vou, por exemplo, como o pastor falou muito bem agora, há leis que o Estado vai determinar sobre a minha vida que não compete ao Estado fazer isso. Quando, por exemplo, eles estão fazendo leis para gerenciar o nosso comportamento como pais em casa. Eles não têm esse campo de atuação, não devem ter. Então, eu vou contra uma lei, eu faço um tipo de uma desobediência civil, ou seja, um ato em que eu desobedeço a determinada lei. Não é uma ação violenta, mas eu estou fazendo algo que de fato está barrando alguma coisa. Por exemplo, não é somente fazer protesto na rua com placas, não é isso. Mas por exemplo, participar de assembleias, fazer petições. Sei. Uma coisa organizada. Todas as esferas que o direito me permite. Possíveis. Entrar com ação jurídica, entendeu? Fazer contato com deputados, não obedecer a tal lei, mesmo que o Estado impõe. Isso é desobediência civil. Eu vou se eu posso citar um exemplo disso. Como você diz, requer uma organização, né? Você quer pensar, né? Tem que pensar nisso. Aí, para dar um exemplo, vou dar um exemplo com o americano. Um século atrás, nem chega a um século ainda, mas eles tinham a divisão de brancos e negros ainda. Aí tinha restaurante para branco, restaurante para negro. Um fonte de água para branco, outro para negro. Havia leis para isso, né? Havia leis, aí era lei. Aí a questão, cumprir ou quebrar essas leis, não, cumprir essas leis é pecado? Alguém obedecer essas leis? Não é. Né? Aí você negro, você vai para a restaurante negra. Você lamenta a divisão, mas obedece. Agora, isso quer dizer então que precisa obedecer essas leis? Não quer dizer isso. Aí tem um exemplo, tem uma Rosa Parks, um nome bem famoso lá nos Estados Unidos. Aí teve a divisão no ônibus, os brancos vão na frente e os negros atrás. Aí ela foi forçada a sentar atrás. Ela se levantou, sentou na frente. Aí agora é honrada como heroína, né? Mas na época era ilegal. Aí ela foi presa e tudo. Esse é um exemplo de desobediência civil. Publicamente ela diz, eu não aceito isso. E ela não estava defendendo ela mesma, não era uma luta egoísta. Não fez um ato violento. Não foi violência e não é egoísmo. Ela estava lutando para o bem da sociedade. Dizer, essa divisão não é justa, não é, para usar a linguagem reformada, de acordo com a palavra de Deus. Essa é a nossa medida. Os cristãos são chamados a ser pessoas livres. Pessoas que não estão sujeitos de tal forma que são escravos, que obedecem, não importa, sem pensar, não importa se é certo ou não. O cristão em Cristo é homem ou mulher livre. Usa seu raciocínio, mede as coisas, pergunta, isso é bom ou não? Isso vai fazer bem para a sociedade ou não? Sempre... Eu acho que entra também, eu acho que é exatamente o que a Emanuel está fazendo conosco esta noite, e também com seus ouvintes, né, deste programa, que é a questão da conscientização política, né? Então um cristão ele deve conhecer a Escritura Sagrada, conhecer a lei de Deus e também conhecer a lei dos homens também, né? Você não é obrigado a conhecer todos os códigos do nosso país, né? Mas ter noções de como funciona. Mas se tiver uma dúvida, você vai procurar conhecer. Procurar pessoas, porque tem cristãos em todas as áreas. Nós temos na nossa igreja que são pessoas que, por exemplo, advogados. Então, se você não sabe a postura correta a tomar dentro daquela situação, procure consultar outros cristãos naquela área que eles fazem parte e eles vão lhe ajudar. Mas é importante que a gente tenha a consciência correta para a gente não tomar uma posição errada, dizendo que nós estamos sendo bíblicos quando nós não estamos sendo bíblicos. Então é bom conhecer realmente os nossos limites.
né? Os limites nossos e também os limites do Estado também. Exato. É verdade, é importante que os cristãos, já que somos chamados a ser livres, que a gente não age de impulso ou precipitadamente pensando que está certo quando está errado. Aí, por exemplo, tem muitas igrejas que nessa pandemia foram mandados fechar. No início não conheço igreja nenhuma que não suspendeu os cultos nas primeiras semanas. Não sei se existe alguns dos nossos ouvintes. Nas primeiras semanas realmente houve uma resistência. Era uma questão de humildade. As autoridades estão dizendo que é uma pandemia muito terrível. Então tem uma certa humildade, vamos respeitar. E também submissão. Mas isso não vai durar para sempre. Aí o cristão, como livre, não vai dizer até a hora que o governo muda sua posição, minhas mãos são amarradas, não tenho o que fazer. Não, o cristão é livre. Vai avaliar o que Deus exige, vai avaliar a situação da pandemia. É tão sério assim como o governo está dizendo? Para pessoas jovens, de boa saúde, etc. Qual é a posição do cristão diante quando Deus envia pragas para o mundo? Como deve fazer? Deve ficar recolhido? Né? Essas análises de como tem sido a postura do povo de Deus diante dessas circunstâncias. Exato. Eu quero, se puder, só tratar que 1 Pedro 2, quando fala exatamente sobre essa questão de submissão às autoridades, aí ele diz aqui: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, como soberano, que as autoridades, como enviados por ele, tanto para castigo de malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Do que consiste nossa obediência? A prática do bem. É isso que é obedecer às autoridades, mesmo que às vezes é através de uma desobediência civil. Tipo essa Rosa Parks. Ela de fato está honrando a autoridade, dizendo: essa lei não é digna de nossas autoridades. Aí ele diz, continuando só, como livres que sois. Veja, o cristão não é escravo, é livre. É livre. Não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então o cristão é livre. Martim Lutero sempre dizia: o cristão é o livre servo de nenhum, e o cristão é escravo de Deus e por isso servo de todos. Esse é o nosso posicionamento como cristão também. Sou homem livre em Cristo. Ninguém vai mandar na minha consciência, a menos Cristo. Mas Cristo vai mandar totalmente na minha consciência e na minha vida. Aqui tem um pessoal que está com o nome de Brasil Calvinista, que você conhece? Esse não, canal não conheço não. Um canal? A pessoa está usando o nome Brasil Calvinista. Sim. A ideia é ótima, mas na prática precisamos de suporte das igrejas. Está aqui o Luiz também. Fala muito bonito esse debate, respeitoso sobretudo, dentro das 4 linhas da Constituição que preconiza um Estado laico. Brasil Calvinista ainda botou: verdade. As igrejas fecharam, só não acredito que seja por humildade. Foi por medo. Está dizendo aqui as igrejas fecharam. Nem todas, viu? Nem todas foi por medo. Muitos realmente foi por humildade e por questão de respeitar as autoridades. Ele ainda colocou: precisamos de pastores com a coragem de Rosa Parks. Né? Verdade. E pegando esse gancho que você falou, a questão da Rosa Parks, estamos encarando esse problema hoje em dia, né? O governo está querendo dividir o povo brasileiro em 2 grupos, né? Os grupos PVA, PSI, PENA, PEDOS e os grupos que não são PVA, PSI, PENA, PEDOS, né? Então, hoje ficam uns do lado... Uma segregação, né? Uma segregação. Hoje ficam os que receberam, ficam do lado, e os que não receberam não podem. É como se fossem impuros, né? Quando eu, particularmente, acho que são... Acho nada. Está dentro da liberdade, né? Mas está numa posição segura. Estou no meio de 2 pastores, eu tenho que pensar direitinho antes de falar, né? Então, e aí, o que é que você ia falando?
Sobre esses limites então naturais do governo, especialmente em nosso dia, que temos Constituição, isso afeta também nossa aplicação dos mandamentos bíblicos. Por exemplo, a Bíblia manda escravos se submeter aos seus mestres. Isso tem certos princípios que até nós usamos em relação ao emprego. Se você é empregado por alguém, você tem uma autoridade legítima do seu patrão. Aí você vai se submeter nos assuntos relacionados ao seu trabalho. Vai Ali se submeter dentro daquele mundo do trabalho dele. dessas horas de trabalho e tal e tal. Só que a gente não vai pegar esse texto, escravos se submetem aos seus mestres, e aplicar exatamente na situação. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos de emprego. Porque é diferente. Tem um contrato de trabalho. Se o dono da empresa manda você trabalhar horas extras que não são pagos, aí você pode, com todo respeito, dizer: Senhor, isso não está de acordo com o nosso contrato. O contrato manda 8 horas, né? Exato. Aí a mesma coisa, quando a Bíblia diz: se submetem ao imperador, diz: honre ao imperador. Segundo Pedro 2, versículo 17. Honre ao imperador. Hoje nós temos imperador? Não temos. A situação é diferente. O governo está debaixo de uma constituição que é a mesma coisa, o contrato. Aí se o governo está agindo fora do seu contrato, o cidadão deve, tanto para o bem dele como do mostrar governo, o contrato para o dizer: olha, governo. aqui está o contrato. Exatamente. E no caso, é o governo que está desobedecendo ao quinto mandamento. A Constituição, por exemplo, né? Está saindo, o governo é que está saindo. Eu vou desafiar vocês que estão olhando, escutando a gente agora, a colocar um título. Eu vou desafiar vocês também. Se não quiser dizer agora, diz depois. A colocar um título, o pastor Laito falou há pouco da questão da Revolução? Não. Do Estado de Direito? Estado Democrático de Direito. Isso. Né? Que ele explicou ali agora. Então, quando a gente tem, como nós temos atualmente, os que acham que era para justamente defender esse Estado Democrático de Direito, defender essas leis, quando eles mesmos não defendem essas leis, né? Que nós temos isso, né? Que é o Supremo, né? Uhum. Então, eles não defendem essas próprias leis. Eles se colocam acima das leis. Colocam acima das leis. Eles estão quebrando esse contrato. Como é que a gente dá o nome disso daí? É desobediência o quê? Jurídica? É desobediência? Deles, eu acho Sim. que é um abuso de autoridade, né? Exato. Abuso de autoridade. Eles estão fazendo algo que não compete a eles. Eles têm um mandato, não estão cumprindo esse mandato. E de fato é ilegal. A gente tem que levar isso a sério. É ilegal. Não vou usar a palavra crime, que eu não sei assim a linguagem da lei, mas é ilegal o governo fazer o que não está de acordo com a Constituição. Eles estão quebrando a lei. Porque tanto aqui no Brasil como no Canadá e Estados Unidos, a Constituição é a suprema autoridade. Aí se o governo age contra, está quebrando, para usar a linguagem bíblica, quebrando o quinto mandamento. Ele precisa estar debaixo da Constituição. E nós vemos o que acontece quando o governo não vai ficar debaixo, causa uma destruição terrível na população. No Canadá, por exemplo, o governo tem 2 anos agindo contra a Constituição. E qual o resultado? Além da comboia da liberdade, que foi até protesto legítimo, houve outros comboios que fecharam as fronteiras, não deixou ninguém passar, que de fato é ilegal, fechar as ruas da fronteira. Só que o argumento deles é porque o governo pode quebrar a lei e a gente não. Se o governo quebra a lei, ele derruba o seu próprio fundamento. Ele perde sua autoridade moral de governar o país. Aí o cidadão não deveria correr rapidamente demais a quebrar as leis em resposta ao governo. Mas é importante o cristão avisar o governo: essa é nossa ordem social. É uma coisa frágil. O fato que nós temos ordem e temos paz e governo sob limite é uma exceção historicamente. Então é um status que queremos preservar enquanto ainda temos.
O que é importante, Margarete, que o pastor está falando, o que é importante é que a gente não pode fazer aquelas coisas como se fosse de impulso. Sei. Então, se a gente vai reagir contra uma autoridade, né, contra o Estado, por exemplo, a gente precisa pensar bastante, analisar o que estamos fazendo, para a gente poder ter argumentos, né, corretos para poder levantar nossa bandeira. Né? E não apenas porque eu acho que tem que fazer isso. Eu lembrei do que foi dito aí, eu acho que é o Brasil calvinista, né? Precisamos de pastores assim. É verdade, mas assim, o que a gente percebe é que as igrejas cristãs, elas perderam a sua identidade como igrejas cristãs. E também a vocação pastor. O que é um pastor? O que ele deve fazer como pastor? Meu trabalho não é ser político. Eu não concordo que o ministro da palavra ele se candidate a qualquer tipo de cargo político. Ele é um líder eclesiástico, ele é um pastor do seu rebanho. A minha missão na igreja, a senhora sabe bem disso, a minha missão é, quando eu estou no domingo, dirigindo a liturgia, levando todos à adoração ao Senhor e pregando a palavra de Deus. Então minha meta é expor a palavra. Então quando eu estou pregando, eu devo expor o que está escrito na Escritura. Certo? Então se eu fugir disso, eu fujo da minha vocação. Exato. Agora é claro que eu devo aplicar aquilo que eu estou ensinando para a igreja nas questões práticas também. Né? Por exemplo, quando eu estou pregando, porque na nossa igreja nós usamos o catecismo de Heidelberg nos domingos pela manhã. No Canadá é de tarde, né? Isso. E lá tem um domingo específico que fala do quinto mandamento. Então naquele momento, por exemplo, eu vou falar sobre a questão das autoridades. Também agora eu estive expondo na carta aos Romanos. Quando chegou no capítulo 13, eu tive que falar sobre as autoridades. Né? Então é nesse momento que eu vou falar. Eu não vou parar o meu sermão, que a minha vocação é ensinar a Escritura Sagrada, para passar meia hora falando sobre questões políticas. Eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar pecando. Certo? E na nossa igreja, essa visão que as pessoas têm de pastor, que ele é o líder que faz tudo, nossa igreja não é assim. As pessoas não conhecem como é a igreja reformada. A igreja reformada, quem não conhece as igrejas reformadas, elas são as herdeiras da reforma protestante. Então, são as primeiras igrejas protestantes do mundo, elas são ou reformadas, como as nossas igrejas, os luteranos, os anglicanos. Depois vieram os outros grupos. Então nós temos uma história muito grande, assim, de como lidar com essas questões, na Europa e em vários lugares. As nossas igrejas, os pastores, eles não são esses líderes que muitas pessoas pensam que eles mandam na igreja, entendeu? Eles falam o que eles querem. Não, o ministro da palavra, ele é um dos pastores da igreja, junto com os presbíteros. Então eu não posso tomar iniciativa sozinho. Eu tenho que estar em concordância com os outros oficiais da minha igreja, que vão analisar as circunstâncias do momento e vão tomar uma posição, certo? E vão orientar suas ovelhas. Agora, na pregação no púlpito, não, isso aí é pecado. Verdade. Não cabe a mim. Agora, se eu quiser, como cidadão, Lailton Coelho de Mello, como cidadão, eu posso me movimentar e, como eu estou vendo aqui agora com a senhora, tratando de questões políticas. Nós temos um pastor que está conosco aqui, que é o pastor Adriano Gama. Ele é um pastor da nossa confederação, mas ele gosta de atuar nessas questões políticas, como? Na igreja, pregando, de púlpito? Não. Ele vai como cidadão, ele vai procurar os deputados e vai levantar a bandeira. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar os vídeos dele, ele levantando essa bandeira pelos direitos do nosso país. Então é assim que se deve fazer. Então se espera isso de mim, do pastor, conte comigo, talvez eu possa estar falhando. Pastor, eu não estou vendo o senhor lá nos protestos e tal, certo? Me cobre isso. Agora, não me cobre a minha atuação no púlpito. Não, isso não. Na hora da pregação. Na hora da pregação, meu respeito é para com Deus, minha missão é ensinar a Escritura. Se eu desviar disso, eu estou sendo um falso ministro da palavra. Embora que ele poderia aplicar em alguns sermões que se aplicam naquele assunto. Que tem uma tradição antiga não fazer na igreja, pulo, né? Que os pastores até reprovaram às vezes os imperadores por ter pecado. Isso. Mas aí está tratando uma questão espiritual. Que se encaixa naquele texto, naquele momento. Exatamente. Não forçar o texto. E a igreja nunca se alia com um candidato, embora que talvez todos os membros da igreja votem em um certo candidato. Oficialmente a igreja nunca liga com um candidato e diz, esse é nosso partido ou nosso candidato. Não cabe à igreja. Agora, os cristãos, os membros da igreja, eles podem se candidatar e serem políticos e fazer o seu trabalho. E a gente deve realmente honrá-los. Exatamente. Gente, Alex, coloca aí o Pix. Quero lembrar vocês, mais uma vez, o movimento Aliança por Pernambuco é um movimento voltado para
modificar, melhorar o nosso Pernambuco, que está sendo sucateado, o nosso Pernambuco está sendo acabado pelo atual governador que nós temos. Ele não está respeitando, como nós vimos aqui, a Constituição. Ele não está se propondo a fazer o que ele prometeu na época de campanha. Então, nós temos o direito e o dever de nos mobilizarmos e tentar votar em um próximo candidato, tá certo? E o Movimento Aliança do Pernambuco, nossa preocupação é justamente essa. Você que não gosta de política, você que fica em casa, que não quer votar, a gente está aqui, o Movimento Aliança do Pernambuco está aqui para fazer esse trabalho para vocês. Escolher um candidato de direita, conservador, e mostrar para vocês, já que vocês não se interessam por política e não procuram saber quem é. Podem confiar que a gente está empenhado em fazer isso aí. Agora, para isso, nós trabalhamos muito e precisamos da contribuição de todos que estão aqui assistindo. Está aqui o nosso Pix, quem puder contribuir, nós agradecemos. Temos panfletos para fazer, temos cartazes, temos faixas, temos que visitar os interiores, e isso é custo, isso é gasto. Esse próprio programa no estúdio, né, que nós temos, né? Isso aqui também tudo é gasto, tudo vai depender da contribuição de cada um de vocês. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha. E aí eu quero voltar aquele assunto que você falou. Ele falou em relação ao comboio que teve no Canadá, né? Que saiu aí, que está sendo exemplo para o mundo todo, que nós tenhamos esse exemplo desse comboio. Está sendo providenciado um movimento para agora, no dia 31 de março. Dia 31 de março, os caminhoneiros daqui do Brasil estão se mobilizando para irem para Brasília, e a ordem, o nosso pedido é a nossa liberdade, tá certo? Que está sendo tolhida, nós estamos perdendo a nossa liberdade aos poucos. Então, dia 31 de março vai ter esse movimento, e eu acredito que em todas as capitais nós vamos fazer alguma coisa, e nós contamos com vocês. Pastor John, se eu queria falar, tá aí. Pronto, bom, vou resumir então. Como falei, os cristãos querem ser livres. Aí a Bíblia diz, use essa liberdade para o bem. Aí isso também, em nossa relação ao governo, os cristãos desejam manter uma ordem moral. O pastor falou sobre a diferença de uma revolução antibíblica e bíblica, que tem diferença. Aí podemos ver, por exemplo, o contraste, vou ser americano aqui, entre a Revolução Americana e a francesa. Eram totalmente diferentes. A americana, que foi dirigida pelos magistrados menores, os governadores das colônias, e toda a intenção era preservar e manter a ordem social, manter o bem. Muito diferente. Foi uma coisa organizada. Organizada, e para promover um fim de paz. E como o pastor falou, também tem que ter o cálculo de se tem chance de sucesso. Aí a francesa, pelo contrário, era uma ideia de descartar, de jogar fora a ordem moral e social, e criar uma nova moralidade e uma nova sociedade segundo os desejos desses homens. Aí os cristãos, historicamente, os reformados especialmente, sempre são anti-revolucionários. Estamos contra revoluções, no caso, no sentido antibíblico. Tipo a Revolução Francesa. Exatamente. Mas estamos querendo promover o bem. E às vezes chegam momentos em que o governo estão tão profundamente violando os direitos individuais e a ordem social e moral, que os cristãos se organizam junto com os magistrados menores e dizem, basta, isso tem que acabar. Outro exemplo é a da Holanda. Quando a Holanda ganhou a liberdade da Espanha, foi poucos anos depois que da Confissão Belga foi escrita. E na Confissão Belga, no prefácio, ainda o Guido de Brès, o autor da Confissão Belga, ele fala para a rainha, o rei e a rainha, a irmã dele que estava reinando sobre Holanda, estamos querendo o bem. Queremos que você, a senhora, seja a sua majestária, seja a nossa governadora. Queremos o obedecer, mas não dá para continuar assim. Não vai continuar assim. Aí ela desprezou os apelos dos cristãos e acabou que a Holanda cortou os laços com a Espanha. Criou a Guerra dos 80 anos.
Aí ficou Holanda muitas vezes guerrando contra a Espanha. Como isso surgiu? Surgiu porque o governo perdeu sua autoridade moral. E a Holanda hoje existe como país independente da Espanha por causa disso. E tem um governo legítimo. Então nem sempre os cristãos estão contra a ideia de cortar um laço. A Bíblia, quando nos manda obedecer aos governadores e às instituições de autoridade, nos ensina a tratar com muito respeito para o bem da ordem moral. Mas às vezes acontece que tem coisas insustentáveis. E a população se levanta. Aí nesse momento, o desejo do cristão é: eu quero promover o bem. Eu quero manter uma ordem social que seja cristã. Porque no meio de uma revolução, chegam outras ideias e outros partidos também querendo criar sempre sua tirar sociedade. proveito, né? Tira proveito. Sempre tirar proveito. Então o cristão, nesse momento também, já que temos uma certa tensão com o nosso governo, que o governo está proibindo coisas que são boas, o cristão vai procurar como que eu posso fazer o bem. É isso que Deus me chama a fazer. Vou servir meu próximo, vou amar meu próximo, vou promover o bem na sociedade, vou lutar para o bem. Eu não vou me sentir escravo. Eu sou livre em Cristo e eu sou servo de Cristo. E eu acho que muitas vezes, eu vou chamar de, pelo que eu entendi que você falou e o senhor falou, chamo você porque você é tão novinho, mas... Fique à vontade, fique à vontade. É assim, essa questão de desobediências certas, desobediência civil, como essas que nós vimos aqui, muitas vezes eu acho que é um amor ao próximo. Quando a gente faz isso, a gente está pensando num coletivo, a gente está pensando em todo mundo, de todo mundo ser livre quando você está fazendo isso, e também é um ato cristão. Eu acho que você também ter essa coragem de sair, né? Isso também faz parte de um ato cristão. Exatamente. Gente, está chegando aqui no nosso... Passa rápido, né? Para quem está aqui, né, fazendo um podcast, passa rápido, né? Espero que passe rápido para os ouvintes. Para os ouvintes. Se eles têm um sentimento que esse negócio não acaba. Eles vêm tão bem preparados e muitas vezes não dá tempo de falar o que a gente gostaria para vocês. Mas eu quero dizer para vocês que chegou o nosso momento do Berlinda, tá certo? O nosso programa, o nome do programa é Berlinda. Sabe o que é Berlinda? Não sei. Berlinda era uma brincadeira que antigamente tinha, que a pessoa, quando queria falar algo de uma outra pessoa, né, pedia para sair da sala, né, e aí cada um ia dizer o que achava daquela pessoa, né, e aí aquela pessoa, quando voltava, era exposto tudo o que foi dito, e aí ela escolhia uma do que foi dito dele. E como ela geralmente ia dizer isso aqui, achando que foi fulano que... Ou então, rapaz, que momento difícil. Então, difícil. se falava uma coisa desagradável e queria saber quem era, quem disse isso, a pessoa tem que dizer, porque todos viram, né? Então, o nosso momento Berlinda é um momento esse, é um momento que a gente traz aqui alguém que não está aqui, tá certo? E é um momento nosso de protesto. O nosso momento Berlinda é colocar aí, Alexandre, quem é que tá vindo para Berlinda hoje. Olha aí, Ide está junto de mim. Nossa, não. Sabe quem é aquele, John? Não conheço. O pastor John não é daqui, ele não conhece, né? O pastor John Nosso governador. É o nosso governador, Paulo Câmara. Ele está na Berlinda. Faz várias semanas que ele está na Berlinda. Eu fico perguntando às pessoas, quem é que eu coloco na Berlinda? Qual o político? Paulo Câmara. Paulo Câmara, porque ninguém gosta de você, Paulo Câmara. Ninguém está satisfeito com o que você está fazendo aqui conosco. Vê se... E outra coisa, ele tá querendo colocar nada mais, nada menos do que quem? Coloca aí quem é que está... Porque ele não pode, ele já foi reeleito, já é o segundo mandato dele. Então, como ele não pode se reeleger, ele tem que procurar alguém que pense... Um sucessor, alguém que pense como ele, do partido dele, para colocar e continuar fazendo as maravilhas que ele faz para o nosso estado, para não dizer outra coisa, né? Então, nada mais, nada menos do que Danilo Cabral.
Meu Deus, cadê meu dedo aqui? É isso aí. Danilo Cabral, tá certo? Danilo Cabral é o sucessor que ele acha que vai ficar, porque o pernambucano está acordando, não é besta. Danilo Cabral, ele foi contra o voto impresso auditável. Acho que você não estava aqui. Tá? O voto impresso auditável é um voto que a gente pode conferir se votou ou não. Ele votou contra. Ele votou contra o aumento da Bolsa Brasil, né? Que teve esse Auxílio Brasil, que teve agora. Era a Bolsa Família, que o pessoal ganhava 198, e o presidente Bolsonaro colocou para 400. E ele foi contra, né? Contra o saneamento básico. Como é que uma pessoa dessa, como você, Danilo Cabral, quer ser governador sendo contra o povo de Pernambuco? Gente, abra os olhos, está na hora de dizer não, de dizer basta para esses políticos, tá certo? Eu vou dizer o nome de alguns deputados aqui que vocês não devem votar, tá? Nós temos aqui Eduardo da Fonte, temos Luciano Bivar, Vônei Queiroz, Carlos Veras, André de Paula, Sebastião Oliveira, Fernando Monteiro, Milton Coelho, Túlio Gadelha, Túlio Gadelha, Augusto Coutinho, Daniel Coelho, Raul Henri, Felipe Carreiras, Silvio Costa Filho e esse Danilo Cabral, que está querendo ser o governador. Todos esses aqui são deputados federais. Agora vocês imaginem se a gente não votar em nenhum desses. Vamos colocar tudo novo. Mesmo que você não saiba se ele vai fazer coisa boa ou não. Pelo menos esse aqui a gente já sabe que não faz nada que preste. Então vamos arriscar, vamos votar em gente nova e confia aqui no movimento Aliança por Pernambuco, que a gente está pesquisando isso para vocês. Vamos para as nossas considerações finais, pastor Lailton. Irmã Gorete, eu só quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui presente no programa. Eu espero que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas. Eu sei que nem tudo foi esclarecido e eu sei que também nem todo mundo concorda com o que nós estamos falando, mas verdade. A nossa proposta é expor o que nós entendemos, né? Eu espero que possamos ter sido claros naquilo que nós colocamos, né? Que Deus nos ajude a sermos bons cidadãos, né? E temos uma consciência política, de fato precisamos, e eu agradeço porque a senhora está fazendo isso, está colocando essa oportunidade de poder falar com as pessoas e com os cristãos sobre esse assunto que é importante. Verdade, eu também agradeço a oportunidade, é muito bom ver a senhora e ver esse movimento e ver que muitos brasileiros estão se despertando. Até eu vi nessa comboio, né? Comboio no Canadá, a bandeira que eu mais vi, além do canadense, era o brasileiro. Foi? Vi muito bandeira brasileira. Então, o brasileiro está se despertando. E isso alegra o coração e que realmente seja visível no final, no voto. E se não seja no voto, seja no voto impresso, pelo menos. Você vota aqui? Tem um título daqui? Não, minha esposa é brasileira. Tá certo. Ok. Você vota em Pernambuco, não, né? Ainda não, tem Paraíba, que transferir, tem que transferir para cá. Vamos ver. Por isso que eu não conheço bem os deputados, daqui, né? Os candidatos aqui de Pernambuco, mas eu tenho que transferir meu título para cá. Ok, gente. E aqui, se vocês quiserem fazer um programa também na internet, quiserem fazer lives, quiserem fazer uma gravação, a gente aqui faz parte, o Aliança Pernambuco faz parte do Estúdio Live do Alex, tá certo? Aqui, esse espaço aqui, ele aluga, tá certo? Dá uma ligada para ele, o telefone dele é o 98690-9641. Quem quiser, entre em contato com o Alex e vocês terão esse espaço para vocês fazerem o que vocês gostariam, que eu espero que tenham muito sucesso. Muito obrigada a todos vocês, boa noite. Aqui o pessoal está agradecendo as explicações, a Ruth. Está todo mundo aqui agradecendo a vocês. Eu estou muito, muito feliz por ter trazido esses dois pastores aqui maravilhosos para vocês. Dê uma passadinha também, se quiserem conhecer a igreja reformada do IPSEP, que é onde eu congrego, para conhecer mais. Quem quiser é bem-vindo, tá certo? E uma boa noite para todos vocês. Não é isso, pastor? Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. A todos. Fiquem com Deus. Obrigada pela atenção.